Olá, já estamos de volta para o nosso segundo bloco, aqui recebendo o Fernando Silva, idealizador da Rádio Astral FM, líder comunitário e também a Rádio Astral FM é a nossa rádio comunitária da cidade de Jandira e conta, sim, é claro, sempre com os nossos apoios culturais que nos ajuda a manter a emissora. E aqui o Fernando nos contando um pouco da sua história e o que aconteceu lá em Brasília, Fernando. Algo que não foi muito agradável não, em relação à sua pessoa. Paulo, lá foi muita luta, né? Sim. Foram 13 viagens que eu fiz lá, para Brasília lá, e como eu tinha falado para você aí no primeiro bloco, a gente chegava lá na terça-feira confiante que o projeto ia passar e sempre tinha um deputado da oposição que pedia vista. Aí, quando pedia vista, o projeto voltava para quinta-feira, para ser votado na quinta-feira. E aí, na quinta-feira, ia para aquela discussão, o monopólio era um monopólio muito grande, né? O lobby, lá tem um famoso lobby, né? O lobby era muito grande, que não queriam que o nosso projeto passasse de jeito nenhum. E aí vem as articulações. Como que a rádio comunitária vai funcionar com quantos watts? O projeto que a gente apresentou lá era para funcionar com 250 watts. Aí eles apresentaram o projeto queriam que funcionasse com 10 watts. 10 watts. Quer dizer, ia pegar aqui na esquina. Entendeu? Se hoje é para 1 quilômetro, aí vamos lá, discute de lá e de cá, e aí conseguiram chegar a 25. Depois de muita luta, muita articulação, conseguiu chegar aos 25 watts. E aí? Esses 25 watts vai funcionar como? Entendeu? Aí vem. Vai ter que funcionar numa frequência única. Mas como? Todo mundo vai funcionar na mesma frequência? Isso aí vai dar muita interferência. Não, mas que 25 watts é de uma cidade para outra, uma não vai interferir em nenhuma outra, porque ela só vai atingir 1 quilômetro, 1.000 metros, mas não existe isso. As ondas não têm aquele segmento, o parâmetro exato. Ela vai embora. 25 watts pode chegar a 1 quilômetro, também pode chegar a 10. Isso. E aí conseguimos fechar nos 25 watts. Agora vamos para a questão dos anúncios, Paulo César. Os apoios culturais. Ixi, Maria, quando chegou nos anúncios, Paulo, não, a rádio comunitária, se ela é comunitária, ela não pode ter anúncio. Ué, mas como que a rádio vai sobreviver? Exatamente, quando vai pagar a conta de água, luz e outros encargos, né? Ela não tem. Aí não, então vai ser a mesma legislação das rádios educativas, que tem as rádios educativas, a Rádio Cultura é uma rádio educativa. Educativa USP, né? Isso, por aí afora. Aí eles migraram a gente para a gente seguir a mesma legislação das rádios educativas, né, que trabalhava através de apoio cultural. No apoio cultural, você não pode mencionar os valores do produto. Vincular preço. Exatamente, entendeu? E aí tem uma deputada lá, que até hoje ela é deputada, né? Acho que ela já está no 10º mandato dela já. Era a Benedita, e ela que fazia parte da comissão. E a gente sabia que ela era do esquema Globo escancaradamente. Era do contra mesmo. Ela era do contra, entendeu? E aí eu fui e falei para ela num tom assim um pouco meio alterado, né? A gente estava muito chateado já. Falei, excelentíssima deputada, você está aí a serviço da Rede Globo. Você não está defendendo o lado nosso. Você está defendendo a Globo aí, né? Aí ela falou que isso aí era como se fala... Como se fosse uma espécie de um abuso de autoridade ou ofensa, né? Exatamente, entendeu? E aí ela pediu para o segurança me recolher lá, que lá é a Polícia Federal, né? E aí me tiraram lá do plenário, que naquela época você podia entrar no plenário dos deputados lá, Paulo, era aberto. Você ficava assim pertinho, falando. Frente a frente. Frente a frente. Não é igual hoje. Hoje ninguém tem mais acesso lá. Hoje é tudo brindado lá.
E aí eu fui recolhido, e quando eu já estava chegando lá na sala lá da Polícia Federal lá, aí veio o assessor do governo Montoro. Do Montoro, ele era deputado federal. Aí ele falou, não, ele vai assinar um termo de responsabilidade, um termo que eles tinham lá. Aí, só que eu não podia mais participar da sessão. Assinei esse termo, voltei e fiquei fora da plenária lá. Você obtinha informações com outros que estavam lá. Com outros que estavam lá, entendeu? E aí foi lá, essa luta, e aí vai. Setembro, outubro, novembro. Novembro, as últimas pautas. Né? Mês de novembro, dia 25 de novembro, é o mês das últimas pautas. Se não aprovar, aí vai para o ano seguinte. E a gente naquela agonia, né? Poxa, aí tem que ser aprovado. Desde 96 que a gente está com esse projeto aí. Correria total. Correria total, finalzinho de 98, já chegando o ano de 99. Aí o Sérgio Mota chegou e falou, olha, vou falar um negócio para vocês. Esse projeto, ele não é muito viável, tá? Mas o que nós podemos fazer? Vamos aprovar isso aqui e depois, na sequência, a gente vai melhorando, vamos correndo atrás, vamos achar as brechas onde está, para a gente melhorar. Né? Porque se a gente for ficar batendo aí, não vai conseguir aprovar esse e não é nada, a gente vai sair daqui com a mão abanando, sem nada. E próximo ano vai entrar novamente em pauta, e ó, isso aí vai anos aí. E nessas alturas eu já tinha dado 3 viagens lá, pô. Eu estava devendo até, meu amigo. E aí a resenha, que tinha um deputado que ele conseguiu deixar a gente dormir no quartel. Aí de manhã a gente ia tomar café no quartel, aí só podia comer um pãozinho. Eu não sabia, eu fui pegar o segundo, acabou, opa, não, é só um. Se a contagem certa, né? Aí tinha que tomar banho rápido, não podia passar de 3 minutos. Era 3 minutos para tomar banho. É o popular banho de gato. O quartel, Paulo, o negócio lá. Né? Aí a gente ficava no quartel lá, aí quando era 9h30 da manhã, a gente pegava o carro, não existia, era o táxi, e a gente ia lá para a plenária. Aí o Sérgio Mota falou, vamos aprovar isso aí, depois a gente... Aí vamos lá, discutir e tal, e o projeto conseguiu ser aprovado. 9.612 é o número da lei. Aprovado. 9.612. Aprovado já no finalzinho de novembro de 98. Uhum. Aí sim, aí vamos esperar, Paulo, por a publicação dos editais, que chamamos de chamamento. Certo. Né? Para as cidades, o Ministério tinha que abrir o edital para participar, né? Para Jandira. Opa, abriu. Tem 30 dias para as entidades interessadas a exercer o serviço de radiodifusão comunitária na cidade. Aí começou a estourar. Começou a aparecer a primeira cidade do norte, onde não tinha rádio nenhuma. Né? Aí apareceu. No ano de 2000, aí foi em finalzinho de 99 já para 2000, aí abriu o edital para Jandira. E aí que vem a correria, Paulo. Esse negócio de edital, todas as associações, quem quisesse participar, podia participar. Sim. Não é isso? Teve que fazer um levantamento de assinatura, é isso? E qual era a representatividade maior? Se tivesse mais de 2 associações, aí vamos para a baixa assinada. Como a gente já tinha a rádio, né, que quando a rádio estava no ar, né, a gente foi favorecido. Sim, a gente ia para a rua. Pelo índice de ouvintes, exatamente, né, de moradores. Quando a gente pedia para o pessoal assinar a baixa assinada, o pessoal já sabia já quem a gente era. Aí nós montamos umas bancas na Praça de Jandira, botamos mesinha lá, as meninas, e a caixa de som, e ficava lá pedindo, você aí, ouvinte, você que é fã da Rádio Astral, a nossa rádio da cidade, precisamos de você, precisamos que você assine aqui, né, a nossa baixa assinada, para que a nossa rádio seja homologada. E aí o pessoal... E a gente, Paulo...
Na época lá, a gente conseguimos 7.800 assinaturas. E qual é o número de assinaturas que eles requisitaram na época? Aí, na época era o nome e o RG. Certo. O número de pessoas tinha um percentual certo? Não, é quem apresentasse o número maior. Maior número, né? Maior número, né? Aí a Associação São Carta, né, que é pertinho lá da rádio hoje lá, ela ficou em segundo lugar. O Paulinho, na época, era o prefeito, e o Paulinho fazia parte, né, e ele, como prefeito, Sim. alavancou. Deu um suporte maior lá. Tá, mas chegaram 5.000 assinaturas. E a gente com 7.000. Aí teve 13 associações em Jandira, Paulo, que participou. Brigando ali. Vixe, Maria, era muita gente, né, que participou. E aí, vamos mandar os documentos, vamos mandar para Brasília, né? Aí fechou o edital, 30 dias, todo mundo apresentou a documentação. Naquela época não tinha nada digital, era tudo no manual, era tudo na base do papel. E aí, seja o que Deus quiser. Aí mandamos para Brasília, Paulo. Isso no ano de 2000. aguardando o retorno. Aguardando o retorno. Aí vai lá. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007... 2008, eu já tinha esquecido. Sim. Nós já tínhamos esquecido. Tanto é que eu tinha até desativado a rádio já, Paulo. Né? Porque como a gente estava participando do edital para a regularização da rádio, não podia usar o nome da associação em rádios piratas. Sim, rádio sim. não está homologado. Né? Aí eu comecei a trabalhar em umas outras rádios aí dos meninos, Rádio Mais... Né, fui trabalhar na Rádio Seu Clarindo e tal, mas não podia usar o nome da Rádio Astral, porque se fosse flagrado ali, a gente estava fora do edital. Aí eu já tinha esquecido já. Falei, quase 10 anos, isso aí não sai mais não, esqueça. Aí começou a estourar no estado de São Paulo, começou a sair. Aí saía para Santa Isabel, saía lá em Araraquara. Como você pegava essas informações? Aí era tudo no Diário Oficial. Diário Oficial, né? Diário Oficial. Eu não tinha acesso. Porque não tinha internet como tem hoje, né, antigamente, né? Aí só o Sinerc que tinha acesso, né, a essas informações. O Diário Oficial. Aí tinha esses 2 deputados. Os 2 deputados, Paulo, todo dia ele recebia o Diário Oficial. Sim. Aliás, até hoje, né? Hoje não é só em papel, hoje é digitalmente. Mas naquela época, todo dia, parlamentares, deputados, eles recebiam o Diário Oficial atualizado. Né? Aí, nesse caso, você conseguiu obter informações através deles? Foi. Aí, isso em novembro, foi no finalzinho foi de 98, no finalzinho de 98. Né? Aí a rádio, para mim, nem existia mais. Para mim, isso não saía. Eu já tinha esquecido. A gente não tinha mais nada de rádio, Paulo. Não tinha mais equipamento nenhum. Mas quando você fez essa pesquisa com o povo, que você montou aquela banquinha lá, né, na estação, você sentia que o povo realmente queria uma rádio? Não, naquela época... Qual que era a reação do povo? Assim, puxa vida, a qualquer momento o Jandira vai ter a sua rádio oficial. Para você ter uma ideia, Paulo, a gente pedimos requerimento do presidente da Câmara, o presidente da OAB, a juíza na época, né? A juíza deu para a gente lá, né, uma carta de apoio. Todas as grandes entidades, a CD não é, né, tem uma associação muito grande aqui em Jandira, né, que hoje domina, daqui a pouco eu lembro, tá? Também deu a carta de apoio para a gente. Todas as grandes ONG, eles deram a carta de apoio para a gente, porque naquela época isso entendeu? Ninguém negou, Paulo, a dar esse documento para a gente. E todas essas cartas de apoio, isso aí era uma força tremenda. Entendeu? O delegado fez a carta de apoio. O relacionamento político em relação à rádio na cidade também deu apoio? Deu apoio, sim, deu apoio. Isso, na época, era o Paulinho deu apoio, ele era mais voltado para a Associação São Carita, mas mesmo assim... Ele deu um suporte. O Paulinho deu suporte. E aí, Paulo, eu já nem esperava mais. Aí a Lucy me ligou, falou, olha, saiu, tem uma publicação no Diário Oficial, a Associação Astral Comunitária de Jandira, homologada. Rapaz, aquilo lá eu nem acreditei, Paulo.
Foi comemorar. Vai comemorar. Mas aí tá lá, Paulo. Tá no Diário Oficial lá o prazo de instalação da rádio de 12 meses. E foi quando essa... Isso foi em 99, e no finalzinho de 98, tá? Dezembro de 98, para dezembro de 90 e... dezembro de 2008, novembro de 2008, aí você coloca um ano em cima, novembro de 2009, a rádio tinha que estar no ar, tinha que estar concluída. Isso. E quais eram os requisitos que exigia, no caso, a Anatel para você colocar ela no ar? Aí vem, Paulo. Aí é onde vem pedir a documentação da associação, né? Os requerimentos, certidão negativa da associação, declaração de imposto de renda. Naquela época, tinha que ter 5 membros. Hoje só tem 3, né? Certo. Hoje, naquela época, Paulo, tinha 5 membros da associação. Aí, aqueles 5 membros lá, ninguém podia ter problema nenhum. Problema eleitoral. Ou jurídico, qualquer coisa nesse sentido. Né? Aí, puxar a certidão de todo esse pessoal aí, como era tudo no manual, e tudo era através do correio, Paulo. Precisava de um documento, você botava no correio e mandava para Brasília, via SEDEX. Quer dizer, você tinha um ano para colocar a rádio no ar. Aí você precisaria, eu queria, terreno, torre, equipamento, tudo, como é que foi? Exatamente. Como é que foi? Aí eu trabalhava lá em Barueri com um Clarindo Aparecido, com o seu Clarindo, e aí eu falei, meu amigo, eu vou fazer uma loucura. Eu tinha um carrinho, né, um Fusquinha, lá usado, e tinha uns trocadinhos, aí lá vai eu, né, atrás de terreno. Comecei a procurar ali próximo aqui o Santo Antônio, não achei nenhum terreno ali próximo ao Santo Antônio. Aí o Mirante lá, estava começando, estava engatilhando o Mirante lá, Paulo. Aí eu procuro terreno lá, procuro para cá, aí tinha esse terreno que a gente está lá hoje. Aí o cara tinha 2 terrenos, né? E aí ele estava querendo casar e ia se desfazer de um terreno para casar. Né? E aí eu fiz uma proposta para ele. Eu dei o meu Fusquinha, né? Dei o meu Fusquinha, dei mais um trocado e assumi um compromisso de 10 anos, para pagar durante 10 anos. Transferiu para a dívida, né? Transferiu a dívida para a construtora, que na real do terreno era da construtora, enquanto não terreno pagar, né? Aí foi lá, 10 anos. E agora vamos construir, levantar o prédio, Paulo. Né? E aí, os trocadinhos que eu tinha dado a troco do terreno, fiquei sem dinheiro nenhum. Mas como eu trabalhava na Câmara de Barueri e eu era registrado, e quem trabalhava na Câmara de Barueri recebia pelo Banco Nacional. E aí a gente tinha um crédito bom. Quem era funcionário público, meu amigo, tinha um crédito bom no Banco Nacional. Tinha um depósito de material que a gente fazia anúncio dele na rádio do seu Clarindo. Aí, no caso, fez uma parceria com eles. Aí fiz uma parceria com ele, o seu Clarindo deu todo o aval. E aí eu vou para esse banco, né? Aí eu tinha conta no Itaú, tinha conta no Itaú. E aí eu fiz o levantamento de tudo que eu tinha direito. Paulo. Eu sabia que eu não ia pagar. Né? Eu vou, preso eu não vou sujar meu nome, isso é... Mas vou apostar na rádio. Mas vou apostar na rádio. Aí, Paulo, peguei tudo que eu tinha de direito lá no Banco Nacional. Fui no Bradesco, peguei tudo que tinha direito no Bradesco. Itaú, meu amigo, tinha até uma Lozano, tinha também uma financiadora pelo nome de Lozano na época. Fui até na Lozano. Como meu nome estava limpo, Paulo, onde eu chegava... Era bem chegado. O crédito era aprovado. Estava aberto, né? Aí peguei tudo que eu tinha direito, Paulo. E aí fui. Aí contratei o Paulo para construir lá e vamos lá. Na época, ele falou, isso aqui vai dar 35 mil reais, a média de 35 mil reais. Beleza, não tem esse dinheiro, mas o material a gente faz financiado. E aí, Paulo, eu fui. Aí, depois de 3 meses, Paulo, começou a chegar as cobranças. Né? Não pagou. E aí, os caras negativaram o meu nome. Aí fiquei 5 anos, Paulo, sem conseguir... Com as portas fechadas no mercado. Porta fechada. Mas
10 meses depois, Paulo, eu consegui Colocar a casa em ordem. botar a rádio no ar. Aí comecei a pedir ajuda, né? Certo. Aí a torre, eu lembro até hoje, a torre foi o Furlan e a Bruna que me ajudaram, né? Por isso que eu tenho gratidão a eles. Certo. A Bruna e o Furlan. O pessoal quer saber com quais equipamentos que você começou a funcionar na Rádio Astral FM. Qual é o equipamento que a Anatel exigiu para você colocar ela no ar? Aí sim, Paulo, aí sim, aí já viemos com um equipamento um pouquinho melhor. Aí já tinha uma mesa lá de 8 canal, aquelas, né, dos botões redondos lá. Com a exigência no padrão Anatel, né? Que a Anatel, Paulo, na real, a única coisa que a Anatel exige é só o transmissor e a antena Certo. e o cabo. O resto... Manter ele no padrão de transmissão. Exatamente, é isso aí. Equipamentos, processador, mesa, eles nem entram no seu estúdio para ver. Eles querem saber o equipamento lá ser homologado. Aí a gente já conseguimos, Paulo, botar um processador, isso, na época, uma mesa do 8 canal, naquela mesa lá era um sucesso, a mesa na época. E aí o que mais? Era o processador com o gerador de estéreo, era mono, tinha duas opções, ou mono ou estéreo. O estéreo, no mono, a gente tinha uma propagação maior de sinal. O estéreo, ele diminui a propagação. Só que o áudio fica melhor, acendia aquela luzinha de estéreo nos rádios, a gente ficava feliz da vida, né? E depois dos equipamentos, teve que montar a equipe de atendimento e também a equipe de locutores. Como foi esse trabalho? Sim, aí, Paulo, como a gente trabalhava em outras rádios, né, que tinha na região, a Rádio Mais, a Rádio Seu Clarindo, Novo Tempo, e aí a gente já tinha um time já, né? Aí, foi em dezembro de 2009, né? Foi em dezembro de 2009, a rádio foi pro ar. Aí nós entramos com a rádio no ar. 24 horas. Era 24 horas. E a equipe inicial era formada de quantas pessoas? Você se lembra? Ah, Paulo, tinha uma equipe lá, meu amigo, tinha locutores lá a cada 3 horas, 4 horas, ninguém fazia 4 horas de programa, né? Era 2, 3 horas, tinha uma equipe, começava às 6 horas da manhã e ia até 10 horas da noite. O primeiro dia de funcionamento da Rádio Astral, o que você sentiu em relação à audiência? Como foi propagado aí o nome da rádio no município de Jandira? Ah, Paulo, foi uma audiência fantástica, né? Só para você ter uma referência, você é dessa época aí, Paulo, a gente recebia mais de 30 telefonemas por hora. Isso era por hora que a gente recebia. Era na base daquelas fichinhas redondinhas, né? De telefone, muita gente, a gente comprava, dava as fichinhas para o pessoal e você passava nos orelhões da cidade, Paulo, você via as pessoas no orelhão ligando para a rádio. Oh, da Rádio Astral! Não, o pessoal que ninguém tinha telefone para ficar ligando, o celular não existia, né? Então, o pessoal ligava dos orelhão, fazia fila para ligar para a rádio. Então, nessa parte da audiência, a gente não vencia a atender os ouvintes. Né? Hoje, você consegue atender só 24 pedidos por hora. Isso quando a gente consegue... Né? Agora, qual foi a transformação que teve a Rádio Astral FM na era telefônica, como você falou, e na era informatizada? O que você sentiu que mudou em termos de evolução relacionado à Rádio Astral? Bom, Paulo, aí na implantação da rádio, aí no ano de 2010... Aí já começou a dar uma inovada, começou a chegar alguma coisa na área digital. Aí a gente conseguiu ter o aparelho de MD. MD, grande MD, né? Que veio depois do CD, né? Exatamente. Aí isso já foi uma inovação, que era considerado digital. Sim. Isso era uma dificuldade para você ter, mas aí eu tenho um parceiro nosso, dono do clube lá de Barueri, era o 2000, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e aí ele tinha essa fonte e conseguiu com um aparelho de MD para a gente. Aí a gente já começou a inovar, né? Aparelho de MD, né, Paulo? Não tinha aquele negócio de ficar patinando a fita, abrir toda hora a fita cassete, que a fita cassete, dependendo do problema que ela dava, Paulo, você tinha que pegar a chavinha, abrir ela, né? E lá cortava, que era assim, era cortado. Cortava. Fora a canetinha que tem que estar do lado, né? Exatamente, era um trabalho manual. Naquela época,
para fazer o rádio, realmente se trabalhava. O rádio dava trabalho. Hoje não, hoje... Que teve fácil, até a né? época do cartucho, que você se lembra, né? O cartucho já era as rádios grandes, que era muito caro a cartucheira. A gente não tinha condições de comprar uma cartucheira. A rádio trabalha. O nosso cartucheiro era os cassetes. Né? A gente fala que o nosso cartucho era os cassetes. Aí veio o MD. Né? Só que o MD, os primeiros, Paulo, eles tinham um problema de apagar. A gente botava todos os comercial lá, aí daí a pouco, quem não sabia manobrar ele, um apertãozinho que você dava no botãozinho, ele resetava. Rapaz, Ele deletava, né? Deletava, apagava, aí a gente ia novamente. Aí tinha um gravador de rolo que a gente deixava como uma matriz. Isso. Aí tudo estava no gravador de rolo. A gente passava. Para não perder o arquivo. Para não perder o arquivo. A gente voltava. O MD, novamente. E o repertório musical? O repertório musical? Da emissora, quando ela iniciou o trabalho. Aí ela mudou o repertório, né, Paulo? E quando a gente começou, como eu falei, ela voltava mais para o dance, né, a metade da programação era voltada para o dance, mas a rádio só funcionava só sábado e domingo, na época, e como ela voltou homologada, autorizada, aí ela funcionava 24 horas. Aí a gente criou aquela programação. Na manhã, 6 horas da manhã, a gente abria com o sertanejo ia até às 10 da manhã. Tá? Como é até hoje. Esse padrão, até hoje, a gente segue na Rádio Astral. Voltada para todo o público, né? Para todo o público, até às 10 horas da manhã. E hoje, quais são os públicos que abrange a Rádio Astral FM? Hoje, Paulo, a Rádio Astral ela não é uma rádio voltada para o público jovem. Entendeu? A gente é um público maduro. Mais adulto. O nosso público hoje é um público acima dos 30 anos. Por causa que a nossa programação é uma programação madura que a gente fala. Né? A gente não toca rap, você sabe disso, essas músicas jovens aí, a gente não toca ela. Então o público jovem gosta disso aí. O funk, né, hoje, o funk domina uma boa parte da juventude que estão aí vinculada ao funk. Então a gente não toca isso. Então por isso que o nosso público é um público adulto acima dos 40 anos. E o público quer saber, você tinha o programa Bom Dia Prefeito. Exatamente. Nos fala um pouquinho sobre esse trabalho bem exemplar da Rádio Astral FM. O programa Bom Dia Prefeito, Paulo, foi um programa que foi idealizado pelo nosso saudoso Brás Pasqualin, né? Aí eu falei, rapaz, esse programa Bom Dia Prefeito. Para o prefeito falar com o povo. Né? O povo tem que falar com o prefeito. Bom dia, prefeito. Conversei com a assessoria do Brás. O pessoal falou, opa, bacana. O nome é bom. Então, vamos lá. Aí, toda sexta-feira, bom dia, prefeito. O povo para falar com o prefeito. Então, aquele contato direto com o público, né? Naquela época, Paulo, muita gente que não conseguia ligar ia na porta da rádio levar a cartinha, Paulo. Levava a cartinha e entregava lá para o Brás ler lá as reivindicações. E esse programa, Bom Dia Prefeito, é importantíssimo, porque não só o prefeito, como a assessoria do prefeito, por intermédio da rádio, estariam a par, né, da necessidade do povo, né, Fernando? Interagia diretamente, Isso. Paulo. Né? E o Brás, nessa parte, ele aí, o Brás, ele era um cara muito convicto, e que ele respondia a todos. Todo mundo ele respondia ali numa boa. Ele falava, eu não quero que faça manipulação no recado. Do jeito que o pessoal mandar aí, é para falar no ar. Ele encarava. Ele encarava. Então a gente falava, tinha gente que falava lá, o buraco aqui faz 8 meses que teu buraco está aqui aberto, ô Brás. E ele gostava que a gente falasse desse jeito, falasse o abertamente. Natural. Abertamente. Ele falava, eu vou aí ver esse buraco. Esse era o grande diferencial do Brás. Terminava o programa, Paulo, ele ia lá, ele pessoalmente ver aonde estava esse buraco. Ia lá. Ia verificar. Verificar, entendeu? E na próxima sexta-feira, que era o programa dele, era na sexta, ele falava para a pessoa, vai ser consertado. Só que na próxima sexta-feira, você vai ligar lá e vai falar, o buraco aqui está resolvido. E era assim. Quando era na sexta-feira, a pessoa ligava e falava, ô Brás, obrigado, Brás, já vieram aqui, já está lá solucionado aqui o problema do buraco. Tal. Então, ele não mandava recado, Paulo.
ele ia lá presencialmente, entendeu? Ele ia lá presencialmente ver o que realmente estava acontecendo. Tá? Ele não mandava recado. Né? É isso aí. Nós vamos partir aí para o nosso terceiro bloco e depois a gente volta aí com muito mais sobre o Fernando Silva, a Rádio Astral FM, e a gente volta já já. Bom, isso já a gente está de volta, Paulo.